Quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. E concluamos hoje com pesar, visto que as palavras, os significados, as provocações, o ensinamento do Evangelho não se esgotam em nossas palavras. Somos incapazes, mesmo com o dom do Espírito Santo, único tradutor perfeito do significado dos evangelhos e do Evangelho do próprio Cristo, somos incapazes de esgotá-lo. Não há pregador que esgote tudo o que ouvimos, porque somos e permanecemos eternamente, constantemente, contínua e progressivamente animados pelo crescente daquilo que ouvimos. Bem, resumindo, morre São João Batista, Jesus toma seus 12 apóstolos e numa barca, ou mais de uma provavelmente, se afasta da margem em que estava em direção ao lugar deserto e afastado. Ao chegar e alcançar esse lugar, desembarcando, encontra a multidão que o seguira e o precedera a pé, e com ela estabelece laços de compaixão, que o impelem, esses laços, a curar os doentes, a aliviar a angústia, o sofrimento, o desespero, a angústia, a alimentá-los, porque nós sabemos que esta cura atinge corpos e mente através da palavra e de gestos. Nós sabemos que trata-se da dinâmica e da natureza sacramental da existência e da pregação de Jesus. A igreja não substitui Jesus com os sacramentos. Os sacramentos já estão presentes na pessoa, na dinâmica, na catequese, no agir de Jesus. Ele é o sacramento primordial do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem me vê, vê o Pai, disse ele a São Filipe, que quisera ver o Pai independentemente do Filho. Chegamos então a uma reviravolta quando os discípulos vão dar ordens a Jesus, ou conselhos. Dizer, Jesus encerra hoje a sessão de milagres e de curas e de pregação, porque já está tarde. Eles não dizem, estamos cansados. Esse lugar é deserto, há uma multidão. Despede, manda embora, dispense as multidões, de modo que, encerrada a atividade, descansemos. No Evangelho de São João, há um menino anônimo que traz, alguns dizem a tradição que é João Marcos, que traz 5 pães de cevada e 2 peixes. Bem, talvez fosse o lanche de Jesus, a janta de Jesus, que alguém oferecera. Quando eles perguntam, mas aqui é uma multidão e temos somente 5 pães e 2 peixes, como alimentaremos toda essa multidão? No relato de São Mateus, é simples. Eles dizem a Jesus, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Minha mãe costumava usar essa expressão, e todos da sua geração usaram. Eles ensinavam um Padre Nosso ao vigário. Eles dizem a Jesus, bem, já que tu não entendes nada de matemática, somente de milagres, de coisas de Deus, mas não entende de economia, de globalização, de internet, de robótica, de tantas coisas modernas, de dinheiro virtual, como queres tirar de 5 pães e 2 peixes o alimento de uma multidão?
E aqui começa a aula magna de Jesus aos discípulos de todos os tempos. Prestemos atenção. Ele diz então: sentem-se, faça sentar a multidão para que coma confortavelmente, toma os 5 pães e 2 peixes, e numa série de gestos, torna-os alimento para no mínimo 5.000 homens, excluindo as mulheres e as crianças. Vamos lá. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus. Jesus remete a terra ao seu Criador. O Criador, na forma perfeita da criação, aquela anteriormente atingida pelo pecado, não há significado na fome, na carência e na miséria. Não é utopia socialista, esqueçam isso, seu engodo. Trata-se da criação plena de Deus. Trata-se da simetria entre poder e bondade divinas, entre bondade, sabedoria e perfeição. Em Deus essas coisas não se ofendem, não contrastam e se autorregulam. Pois bem, erguer os olhos aos céus para agradecer o aparentemente pouco. 5 pães e 2 peixes, agora sob o olhar criador e redentor de Deus. Jesus evoca sobre aquele parco alimento a generosidade de Deus. E aí temos que ouvir e reescutar o Gênesis, quando diz que a belíssima criação, nos seus 5 dias, é entregue no sexto ao homem e à mulher. Animais, aves, peixes, árvores, céu, a terra, as águas, tudo é entregue aos homens quais bons administradores da criação, para que se multipliquem, para que povoem toda a terra. Pois bem, esse erguer os olhos é seguido de bênção, da beracá judaica. Aqui bênção tem 2 significados. Primeiro, agradecer a Deus, quase devolver a Deus o fruto da terra. A eficácia da riqueza do mundo é dom de Deus. Por isso temos uma relação com a riqueza do mundo, de ação de graças, mas também de liberdade e de fraternidade. Sabemos que a multiplicação das riquezas sobre a terra, na forma de produção, permite cada vez mais a inclusão de todos. Primeiro no trabalho. Temos que acabar com essa história de dividir coisas para pessoas que nada fazem. Estas formas de ajuda social muitas vezes escondem o desejo tirânico de manter uma multidão ociosa e dependente de ajudas governamentais. Há estados no Brasil, há lugares no mundo em que a maioria da população, ou a maior parte dela, não come como fruto do seu trabalho, do seu suor, mas de ajuda social. No Brasil, até prisioneiros culpados, condenados, recebem ajuda, não sei porquê, recebem ajudas, e ajudas altas, em somas relativamente altas, e por isso não demandam emprego, porque tendo meios, por que ganhá-los? Pois bem, a beracá é o reconhecimento de que, segundo o Salmo, se Deus não olhar para o nosso trabalho, ele é vão. Se Deus não quer que a casa seja construída, em vão trabalha o construtor. Em vão se faz a velha do sono, porque Deus abençoa o que dorme, diz o Salmo. Pois bem, a bênção também significa agradecimento e reconhecimento. Significa atrair para aquilo que comemos e bebemos, do qual nos vestimos e nos movemos, e no qual vivemos ambiente.
o olhar do Criador, que significa a sua grandeza. Então, a bênção sobre os alimentos, aqueles 5 pães e 2 peixes, e aqui trata-se da dimensão religiosa. Permitam-me ser mesquinho, mas me assusta esta maneira de comer como bichos, sem agradecer e sem multiplicar. E diante dos olhos 2 apóstolos, 5 pães e 2 peixes, alimentarão 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui quero ratificar que não se trata de compartilhamento. Alguns tolos secularistas dizem: não houve milagre nenhum, Jesus fez um junta-prato. De forma alguma. Jesus é o pão da vida, é nele que o pão dos homens se multiplica e se torna dom para todos.